Que Jesus abençoe a todos vocês que estão me ouvindo neste momento. Quem desejar, dê uma paradinha, pegue uma água, deixe perto de nós, vamos pegar uma água e vamos pedir para Deus, Jesus, a espiritualidade maior, colocar um remédio nesta água enquanto vocês estiverem ouvindo essa palestra. Então, que Jesus ilumine e abençoe bastante cada um de vocês e coloque um remédio nesta água. Que depois, quando nós fizermos uso desta água, que nós possamos sentir melhores. Então, vamos pedir a ajuda da espiritualidade, que possa nos iluminar na nossa fala da noite. Sei o quanto sou imperfeita, mas peço a ajuda, Mestre Jesus, peço a ajuda desses bons espíritos, que possam me iluminar, que eu possa ser útil. Que Jesus abençoe cada pessoa que está nos ouvindo neste momento, que possa envolver todos em bastante energia boa. Obrigado, Mestre Jesus, obrigado, mentores espirituais. Hoje nós vamos falar sobre pensamento. O pensamento, nós vamos falar sobre a força do pensamento. Então, o pensamento é uma grande força, uma força construtora, que pode ser tanto para o bem, quanto pode ser para o mal. Nós pensamos diariamente. Diariamente nós estamos pensando. Imagina quantos pensamentos nós temos por dia. E o corpo vai refletir tudo isso. Aí vai depender do tipo de pensamento que nós temos. O pensamento, vamos imaginar uma moeda. A moeda tem os dois lados, né? As duas faces. Numa tem a cara e na outra coroa. E tem uma parte bem pequenininha que separa a cara e a coroa. Deve ser de uns 2 milímetros, né? Por aí. Então, entre o pensamento positivo e negativo também, a distância é pequena. Nós podemos estar pensando em alguma coisa positiva e passar para o negativo rapidinho. Agora, passar do negativo para o positivo, que é mais difícil, mas não é impossível. Nós vamos ver durante nossa fala que isso daí também, nós tivermos força de vontade, nós conseguimos passar. Quando a gente fala, vamos pensar coisa ruim, vamos pensar coisas boas. Nós temos que pensar coisa boa e transformar pensamentos negativos em positivos, mas baseados na realidade. Por que baseado na realidade? Porque às vezes nós podemos ter pensamentos positivos, mas está fora da realidade. Então isso aí vai ficar difícil. Então nós temos que prestar bastante atenção nisso. Então uma uma fábula muito interessante, que ela chama Catarina e o Leite. Vocês devem te conhecer essa fábula. Essa fábula é de uma menina que ela se chamava Catarina. Ela não cabia em si de contente, porque ela iria pela primeira vez na cidade vender o leite de sua vaquinha. Ela tinha colocado seu melhor vestido e partiu pela estrada com a lata de leite na cabeça. Enquanto ela caminhava, o leite chacoalhava dentro da lata e os pensamentos faziam o mesmo dentro da sua cabeça. E ela pensava: eu vou vender esse leite, vou comprar 1 dúzia de ovos. Depois eu vou chocar esses ovos
eu vou ganhar uma dúzia de pintinhos. A galinha choca os ovos, eu ganho uma dúzia de pintinhos. E quando os pintinhos crescerem, eu terei bonitos galos e galinhas. Eu vendo os galos e crio as frangas, que são ótimas botadeiras de ovos. Eu choco os ovos e eu terei mais galinhas. Se cada porca... Não, aí depois o que eu faço? Eu vendo tudo e compro uma cabrita e algumas porcas. Se cada porca me der 3 leitõezinhos, eu vendo 2 e fico com 1. A Catarina ia pensando. E a Catarina estava tão distraída que ela tropeçou numa pedra, perdeu o equilíbrio e levou um tombo. E lá se foi o leite branquinho pelo chão. E se foi também os ovos, os pintinhos, as galinhas, os cabritos, as porcas e os leitõezinhos se foram pelos ares. Então, o que acontece? A Catarina, olha aí, ela era uma pessoa positiva ou negativa? Ela positiva, né? Ela pensava, ela colocou o melhor vestido e ela foi pensando, mas ela faltava maturidade para ela. Nós também aqui na Terra falta maturidade para nós. O Espiritismo ajuda muito nós termos maturidade e sabermos ter pensamentos mais coerentes de acordo com a realidade. E o que a Catarina fazia? Ela foi positiva, porque ela podia pensar, não, tem vergonha de vender esse leite, eu não vou vender não. Ela poderia até perder o leite, mas ela esforçou, né? Ela foi positiva. E depois ela foi pensando que ia vender o leite, ia comprar uma dúzia de ovos, que ia sair uma dúzia de pintinhos. Será que ia sair uma dúzia de pintinhos? Não ia ficar nem um choco. Ela pensou, né? Então faltava base para ela. Às vezes na vida também falta base para nós tomarmos certas decisões. Então, depois, o que ela fez? Ela continuou, que ia vender, né? E depois vender esses pintinhos. Quando esses pintinhos crescerem, ela ia vender, ela ia criar, ia ficar com as frangas e ia vender os galos, né? Os machos. E depois ela ia vender, ia vendendo, ia comprar uma cabrita e algumas porcas, e essa porca ia dar 3 leitõezinhos cada uma, e ela foi indo, e estava tão distraída que tropeçou. Às vezes também acontece isso conosco, falta base para a gente. Então às vezes a gente está tão distraída que a gente tropeça. Quem aqui nunca pensou, eu já vi gente que fez isso. Pegou um sapato, abriu na geladeira, tá tão distraída que estava indo levar o sapato para colocar na geladeira. Então, depois que tomou consciência, tá pensando em outras coisas, né? Então, as pessoas depressivas, elas costumam pensar constantemente em coisas ruins, um lado ruim de tudo. Então, se cada pessoa vive em função do que pensa, então o que ela vai fazer? Ela vai ter dificuldade na vida e vai ficar naquele círculo vicioso. Porque todas as vezes que nós estamos pensando, nós estamos emitindo ondas. Nós estamos plasmando imagens fluídicas. Se nós estivermos pensando negativo, nós estamos plasmando imagens negativas. E os espíritos, eles podem ver o que nós estamos fazendo no dia a dia. Então, nada fica escondido para eles, que os nossos pensamentos ficam escondidos aqui na Terra. Mas para eles não fica escondido, nada fica escondido no mundo espiritual. Então, o que acontece?
existem muitos de nós que somos muito preocupados. O que é preocupados? É a pessoa preocupada, que ela fica pensando nas coisas antes de acontecer, principalmente do lado negativo. Às vezes essas pessoas pensam muitas coisas ruins antes de dormir. Vai pensando, a pessoa está parada ali, o corpo não vai poder decidir nada. E a pessoa pensa tanta coisa negativa que não consegue dormir. E às vezes as pessoas ficam pensando coisas ruins que aconteceram no passado, alguma coisa que deveria ter feito e não fez. Isso daí não vai resolver, porque aquilo ali já se foi, nós estamos aqui agora, é outra realidade. Existem também aquelas pessoas ansiosas, que só pensam no futuro, então ela vive ocupada no futuro. É a pessoa que nós falamos do sapato, que a pessoa ia colocar o sapato na geladeira, quando chegou perto que viu. Por quê? Ela estava pensando um monte de coisa que tinha que fazer. Kardec, na questão 459 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? Olha qual a resposta que deram para Kardec. Muito mais do que imaginais, pois com muita frequência são eles que vos dirigem. Então, se nós estamos pensando no bem ou no mal, nós estamos atraindo espíritos desse naipe para perto de nós. Tem um ditado que diz: diga-me o que pensas, eu te direi quem são as tuas companhias. E é interessante que os pensamentos não ficam aqui. Nós escondemos nossos pensamentos, mas no plano espiritual não. Esses pensamentos não ficam escondidos. Um dia eu ouvi um depoimento que eu achei muito interessante. Uma pessoa disse o seguinte, que ele foi numa sessão espírita, era numa cidade grande, e ele disse o seguinte, que as pessoas não sabiam muito da vida dele. E ele trabalhava como médium, ele estava numa sessão mediúnica. E ele pegou e trabalhava com um torno. E ele falou assim, que ele estava na sessão mediúnica, que o torno dele era muito ruim. E ele tinha comprado um torno novo. E ele estava pensando nesse torno novo. E ele pensando nesse torno, de repente comunicou um espírito e disse para ele o seguinte: olha, larga a mão do torno, concentra aqui, pensa aqui agora, porque nós estamos precisando muito de você, deixa o torno para o seu trabalho. Ele falou assim, naquele momento, se eu não fosse espírita, eu me tornaria espírita. Falou assim, porque era realmente isso que eu estava pensando, né? Então, se os espíritos influenciam nossos pensamentos, como nós vamos distinguir se um pensamento é de um espírito bom ou de um espírito mau? Os espíritos bons, isso é fácil. Eles sempre vão nos aconselhar o bem, enquanto que os espíritos imperfeitos, os espíritos maus, eles vão nos induzir ao erro. Então, quando nós tivermos um pensamento, falar, será que pode ser influência de um espírito ruim ou bom? Vamos pensar, isso que eu estou pensando em fazer, o que eu estou pensando é uma coisa boa, é útil. Aí se nós vermos que isso daí é útil, que é interessante, que é uma coisa boa, nós vamos ver que é um espírito bom. Mas se for uma coisa que vai prejudicar alguém, então é de um espírito mau. O Evangelho nos fala que existem pessoas que não pensam no mal,
essas pessoas já realizaram um grande progresso, né? Elas já conseguiram domar o seu pensamento, que o pensamento é igual um cavalo bravo que precisa ser domado, né? E já tem pessoas também, tem aquelas pessoas que elas pensam no mal, mas repelem esse mal. Isso aí já é um progresso, né? Em vez de realizar-se. Então, ela pensa no mal e tenta mudar o pensamento. E também existem aquelas pessoas que pensam no mal e não tá nem aí. Elas se comprazem com aquilo. Então, nessa, o mal está agindo com toda a sua força. E nessa, o trabalho está inteirinho para ser feito. Na outra, né, a pessoa que pensa e repele, está em vias de se refazer, de se fazer, né? E a pessoa que nem sequer pensa no mal já realizou esse grande empreendimento que é domar os seus maus pensamentos. Mas isso é fácil? Não, não é fácil. A gente falando assim parece fácil, domar os maus pensamentos, mas não é. Falei que é um cavalo bravo e é um cavalo bravo. Mas não é um cavalo difícil de ser domado. Então, se eu falar para vocês, não pense no mamão maduro. Eu tenho certeza, se eu pudesse ver na cabecinha de cada um de vocês, eu veria o mamão maduro. Todo mundo pensou no mamão maduro. Se eu falar para vocês, não pense em coisas ruins, pode ter certeza que vai pensar. Então, o pensamento ruim, nós vamos ter. O que nós precisamos é transformar esses pensamentos negativos em positivos. Mas como que nós fazemos isso? O pensamento é para o espírito como se fosse os olhos, o nariz, a boca, as mãos, os pés. O pensamento é como se fosse isso, é o modo dele se comunicar aqui na Terra. Então, se nós pedirmos uma ajuda para Deus, nós vamos pedir através do pensamento. E eles vão nos responder através do pensamento também. Eles vão nos inspirar alguma pessoa para nos dar algum conselho. Se a gente pegar o livro dos Espíritos, o Evangelho, qualquer leitura nós formos ler, nós vamos, eles vão estar nos ajudando. Então, eles nos ajudam, os Espíritos nos ajudam através do pensamento. Porque quando nós falamos que os Espíritos influenciam nossos pensamentos, nós ficamos até com medo. Mas influencia, fica com medo. Não, mas não é só espírito mau, espírito bom também nos influencia. Então, por isso que nós precisamos pensar no bem. Então, a oração. Se o pensamento é uma força criadora que vem de Deus, então que tal a gente conectar com a espiritualidade maior? Com Deus, com Jesus, através do pensamento. Isso aí vai ser muito bom. Outra coisa também é um trabalho em favor do próximo. Isso daí é tão bom, esse pensamento. Assim, o trabalho em favor do próximo, porque enquanto a pessoa está trabalhando, ela não tem tempo de pensar coisa ruim. Uma boa música, ouvir uma boa música, com a letra boa, isso daí é muito positivo, igual avançando, né? Tem umas músicas tão bonitas, umas letras tão bonitas, né? Praticar um exercício físico, a pessoa não pensando no mal. O lazer, que faz falta também. O lazer, isso é muito importante também, ajuda a gente a relaxar, não ficar pensando coisas ruins. Jesus dizia, vigiai e orai para não cair em tentação. Principalmente a vigilância através do pensamento. O que quer dizer? Atenção. O que quer vigiar? Atenção.
Olha o que nós estamos pensando, olha o que nós estamos fazendo. Vigiai e orai, né? E a oração também é muito importante e nos ajuda a conectarmos com a espiritualidade maior. E tem uma coisa muito interessante que é o seguinte: uma pessoa quando está doente, geralmente ela costuma pensar só coisa ruim. Às vezes ela fica entre quatro paredes, ela não está tendo muito contato, não tem muita coisa para comentar, então a pessoa fica pensando em coisa ruim. Quando a pessoa muda o pensamento, isso é muito bom, ajuda muito a pessoa a melhorar. A espiritualidade maior consegue conectar com essa pessoa, consegue ajudar mais. Então, quando nós tivermos, às vezes nós temos alguma dificuldade, e a gente fica pensando naquilo, direto, pensando, e não acha solução, ou então tentamos resolver isso sozinho. Mas se a gente pedir ajuda para a espiritualidade maior, essa ajuda vai vir. Mas é preciso nós nos conectarmos com a espiritualidade maior para nós vermos a resposta de Deus. Nós fizemos o pedido, agora é preciso nos conectarmos para ouvir a resposta. Para isso é preciso que nós estejamos serenos, mais tranquilos, mais calmos, para a gente ouvir essa resposta da espiritualidade maior, que sempre vem, principalmente nas horas que a pessoa está pensando coisa ruim, está desanimado, está triste. Então vamos dar uma saidinha, vamos ler alguma coisa, ouvir uma música, rezar, depois a gente volta a pensar naquilo. Aí parece que a resposta vem. A gente fala, nossa, como que eu não pensei nisso antes? É a ajuda da espiritualidade maior que está vindo. Então vamos sempre lembrar que o pensamento é uma força criadora. Então vamos pensar, se o pensamento é uma força criadora, vamos pensar positivos para nós criarmos em nós saúde e não doença. Que o pensamento negativo ele vai trazer doença. Gente, é o que eu tinha para vocês me desculpam, foi o que eu pude oferecer. Que a paz de Deus, de Jesus, continue com cada um de nós neste momento. Agora, vamos através do nosso pensamento conectarmos com a espiritualidade maior. Vamos, através do pensamento, vamos imaginar que nós estamos no colo de Jesus. Vamos imaginar Jesus passando a mão em nossa cabeça, revigorando as nossas energias. Revigorando o nosso corpo, nos dando mais saúde mental e física. Vamos pensar nessas pessoas lá do Rio Grande do Sul. Através do pensamento, vamos lá no Rio Grande do Sul. Vamos imaginar Jesus derramando bastante bênçãos sobre cada pessoa que está sofrendo. Vamos pedir para Jesus, para esses bons espíritos, colocarem neste momento, nesta água que está perto de nós, que possa transformar essa água num remédio que quando nós fizermos uso dela, que nós possamos nos sentir melhores.
Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, mentores espirituais. Pedimos força para que possamos dominar os nossos maus pensamentos. Sabemos que é difícil, mas não é impossível. E contamos com a ajuda de todos vocês. Muito obrigado, mentores espirituais. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus.